Amigos e amigas da Nova Aliança, FM 103.3 e AM 710 e todos e todas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz daqui do DF, estamos aqui para mais um programa de Justiça e Paz, este programa que todos e todas estão acostumados e acostumadas a acompanhar e que sempre tem algumas temáticas ou sempre tem temáticas que estão absolutamente conectadas com o nosso cotidiano, com as nossas vidas. E aqui estou eu, Vicente Sérgio, integrante da Comissão de Justiça e Paz, e hoje tenho Hoje não, porque a gente vai fazer aí uns programinhas encadeados com esta figura excepcionalíssima também, integrante da nossa Comissão de Justiça e Paz, professor Guilherme Delgado. Como está aí, professor Guilherme Delgado? Estou muito bem, agradeço o convite e estamos aqui à disposição para conversar. Muito bem. Guilherme Delgado, ele possui doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, tem larga experiência na área de economia, com ênfase em economia e com temáticas referentes à agricultura, política agrícola, política social, previdência rural e uma série de questões nesse rumo. E nós vamos, como eu disse agora há pouquinho, prezados e prezadas ouvintes, nós vamos fazer uma série de programas nessa temática da economia. Estamos agora sendo bombardeados, né, a todo momento, ajuste fiscal, sobe a meta, desce a meta, sobe o dólar, baixa o dólar, sobe a bolsa, desce a bolsa, né, professor Guilherme? É um negócio e com um linguajar que parece que foi feito para a gente não entender nada mesmo, assim, né? E aí, então, vamos nos auxiliar do professor Guilherme Delgado para que ele possa nos explicar um pouquinho sobre estas questões de forma mais simples, para que a gente possa entender e poder participar e assim fazer o exercício da nossa cidadania. E hoje nós vamos conversar sobre economia. E aí, professor Guilherme, eu queria iniciar com uma perguntinha para o senhor que é: o que é economia? Como é que essa economia funciona? Ela funciona com base em que parâmetros? Ela está ligada a que sistema? E o que que ela propicia? Ela propicia para todo mundo, ela propicia para uma parcela. O que que é esse tal desse mercado que tanto se fala dentro desse processo, dessa economia? Diga um pouquinho para nós, por favor, sobre isso. Olha, muito interessante a sua pergunta. Eu diria que essa mesma pergunta o Papa Bento XVI faz na Caritas in Veritate. E ele é muito objetivo e muito contundente quando ele diz: a economia não tem sentido em si próprio. Ela depende de confiança, credibilidade, coesão social, que são valores externos à economia, mas que sem eles essa economia não funciona, a tal economia de mercado. Por que economia de mercado? Porque o sistema, quando criado ainda no final do século XVIII, ele se propõe a ser um sistema baseado nas forças de oferta e demanda que supostamente determinam um sistema de preços de mercado, e as mercadorias são o centro dessa economia. Portanto, a ideia de economia de mercado é como se um ente independente da sociedade existisse por conta própria e forjasse, através dos equilíbrios de oferta e demanda, os preços, que seriam digamos assim, as sínteses finais de valor a que as coisas têm, apresentam e vão ser consumidas pela conjunto da sociedade. Então, essa arquitetura, ela, na verdade, ela já é digamos assim, uma adaptação feita no século XIX, porque no original a expressão era economia política,
Economia política porque ela supunha ou pressupunha que havia um Estado por trás do sistema econômico que lhe dava direção, através da tributação, através da moeda, através de uma série de funções econômicas que o Estado exerce no sistema econômico. Então, me parece que a expressão economia política ela é mais recorrida e é mais frequente do que propriamente a economia de mercado. Mas os neoliberais, aqueles que querem voltar aos primórdios, sempre tratam a ideia da economia de mercado autorregulada por seu próprio sistema de preços. E aí, isso tudo seria uma espécie de uma realidade que está acima da sociedade e à qual a sociedade deveria se submeter. É esse um pouco o enredo da história, na qual, mesmo com essa conotação, a economia depende fundamentalmente, principalmente no mundo contemporâneo, das chamadas finanças públicas, que são finanças geridas pelo Estado, que tratam da moeda, da tributação, da dívida, do câmbio, da moeda estrangeira, enfim, de todas as relações econômicas que dependem de regulação, né? Que não é regulado pelo sistema de preço autonomamente. Então, é isso que está em questão e que muitas vezes é passado à opinião pública de uma forma muito hermética, numa linguagem muito fechada, para, eu acho, mais para confundir do que para explicar. É isso que a gente vai tentar esclarecer aqui, quando é possível, acho que sempre é possível, numa linguagem compreensível por todo mundo, né? Perfeito, professor. Então, esse espectro de economia, esse formato de economia que você acaba de nos colocar, ele está vinculado a um sistema específico, que é o sistema capitalista. Sim, exatamente. O fundamento, os fundadores da economia chamada de mercado ou da economia política são autores clássicos como Davi Ricardo, Adam Smith, que formam, teoricamente, o corpo do sistema econômico capitalista contemporâneo. Antes você tinha o mercantilismo, que é um sistema totalmente dependente do governo estatal. A ideia é que estava se constituindo um sistema novo, um sistema de mercado autorregulável, ou seja, regulável pelo sistema de preços, que estabelece, através de oferta e demanda de produtos, os equilíbrios necessários para funcionar. Né? Essa é a ideia geral. Agora, nós vamos ver que, na prática, esse sistema, para funcionar, precisa também do papel regulador do Estado, sem o que é quase impossível você pensar. Por exemplo, uma economia sem Estado, sem tributação, sem equivalência em moeda estrangeira, sem moeda. A moeda é um símbolo da soberania estatal do território. Então, do ponto de vista prático, teórico, prático, não dá para pensar a economia sem um Estado regulador, né, do sistema econômico. Ok. E aí, professor Delgado, você já nos deu algumas pistas é, de destinação dessa tal economia de mercado, que você considera que seria mais apropriado chamar economia política, mas que os neoliberais traduziram nessa força, né? Nessa dinâmica nesse termo economia de mercado. Quem que está por detrás desse mercado e a quem ele atende prioritariamente? Bom, o mercado como lugar da produção de bens econômicos e da riqueza, ele atende aos proprietários da riqueza material e financeira.
porque os proprietários da riqueza percebem rendimentos em relação à sua riqueza, dos quais o trabalho humano é uma parte, digamos assim, importante, mas não é a significativa nesse campo. Quem, quem detém capital, dinheiro, quem detém capital material, quem detém capital equipamento, quem detém capital financeiro, digamos assim, comanda o jogo no sistema econômico de mercado e organiza todo o sistema em função da obtenção de rendimentos máximos, no caso de lucratividades máximas, e outras formas de rendimento, porque lucros, rendas imobiliárias, você tem, claro, os salários também, você tem os juros, né, que é uma proporção do capital na forma líquida do dinheiro, remunerações de autônomos, etc. E, por último, na escala, o trabalho assalariado de base, que é o que afeta a esmagadora maioria da população. Então, na realidade, professor Delgado, esta economia de mercado que tem por detrás esses atores que a gente costuma ouvir aí dizer, porque o mercado espera isso, o mercado espera aquilo, ela, no final das contas, ela atende ou ela busca atender o interesse de poucos e não de todos, nessa perspectiva. Exatamente. Veja que as forças de mercado, elas são organizadas e coordenadas na economia capitalista pelos proprietários do capital. Então, quando você fala os mercados querem, os capitalistas querem. As pessoas não explicitam assim. Os mercados não são forças indefinidas, ou, digamos, como se fosse uma força da mecânica clássica. Mecânica clássica inspira um pouco essa ideia de que tem uma oferta, tem uma demanda, os preços vão ao ponto de equilíbrio, porque eles se compensam e geram um certo equilíbrio. Não é bem assim. Tem uma aparência de ser, mas na realidade o capital e o dinheiro dominam esse sistema econômico e, evidentemente, atendem às demandas daqueles que têm renda. Renda é que forma a demanda dos bens e serviços na sociedade. E aqueles que não têm renda ficam fora. Então, como dizer, a solução do mercado para quem não tem renda para pagar aluguel é morar na favela. Quem não tem renda para comprar alimento é passar fome. Quem não tem renda para vestir o agasalho fica nu. Então, há digamos assim, uma clivagem muito radical de interesse econômico. Por isso é que, na sociedade democrática, você precisa criar, a partir das políticas de Estado, das políticas sociais, uma série de anteparos para evitar que esse dragão da maldade destrua a sociedade. Então, o capitalismo puro, que seria o neoliberalismo, 100% implantado, na realidade só existe na mente dos capitalistas. Né? No concreto, você tem que fazer mediações. Agora, quanto menos regulação estatal e quanto menos democracia você tem no sistema, mais forte é a presença do capital e do dinheiro, digamos assim, configurando as desigualdades, porque o capital ele é essencialmente desigual. Se você não tiver finanças públicas, por exemplo, promovendo política social, você vai ter aquele problema. Solução dos sem teto é a favela, dos sem alimento é a fome, dos sem roupa é a nudez. E nós criamos uma situação absolutamente, digamos assim, caótica do ponto de vista civilizatório. Né? Muito bem, prezados e prezadas ouvintes.
da Rádio Nova Aliança e todos e todas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz. Estamos aqui conversando com o professor de Guilherme Delgado, integrante da Comissão de Justiça e Paz, especialista na área de economia, sobre esta realidade que atinge a todos nós, né, dentro desse debate da economia. E o professor está nos traduzindo numa linguagem mais simples toda essa complexidade que às vezes aparece na TV, no rádio e que às vezes a gente não entende, né? Muitas vezes a gente não entende. Professor Delgado, nesse sentido, então, que o senhor está dizendo, este sistema econômico que aí temos, ele visa duas questões, então, objetivamente, conforme você nos disse agora, lucrar lucro para alguns poucos, eu diria pouquíssimos, né, professor? Porque, conforme o que o senhor acabou de nos dizer, quem detém quem detém a grana são pouquíssimos. Então, ele visa lucro para estes e para quem não tem o dinheiro, ele visa absoluta exclusão, como a gente está acostumado a viver no nosso cotidiano, não só no nosso Brasil, mas no mundo inteiro, né? É isso? Exatamente. Aliás, essa, para a gente entrar uma discussão econômico-teológica, é essa a conclusão do Papa Francisco na mensagem que ele faz em 2019, da chamada Economia de Francisco. Precisamos ele usa os verbos de forma muito contundente. Com a economia, precisamos construir a economia que faça viver e não mate. Inclua e não exclua. Cuide da criação e não deprede a criação. Então, a economia, digamos assim, neoliberal pura, estão associados verbos muito radicais, exclusão, matar, depredar a criação, etc. E a economia humana que o Papa está propondo que se investigue, que se invista nela, que se procure implantá-la, é uma economia de bases substancialmente distintas. Ela tem uma outra ética. Enquanto a economia capitalista, a economia capitalista se funda uma chamada ética do individualismo utilitário. Todos os agentes econômicos perseguem o individualismo utilitário. Os empreendedores buscando lucro, os consumidores buscando a utilidade, os trabalhadores perseguindo rendimentos, no caso, dependendo da situação, para atender a necessidade de sobrevivência e outras necessidades. E, enquanto que a economia que o Papa Francisco está propondo, que se discuta, é a economia que vai cuidar da criação, a economia ecológica, que vai cuidar das necessidades humanas, a economia humana, que tem também leituras dentro do sistema econômico, mas leituras, vamos dizer, alternativas, não fazem parte do veículo, do trem principal. São trens secundários que dependem muito das iniciativas sociais e das iniciativas políticas para se instalarem. Existe, por exemplo, uma economia ecológica. Mas para a economia ecológica funcionar, você tem que estabelecer normatividades a partir da política de Estado, porque, do contrário, ninguém vai fazer perseguir os objetivos da economia ecológica, que são mais no sentido de bem comum. Por exemplo, sem normativos fortes, as emissões de dióxido de carbono seguem a norma do mercado. A norma do mercado é utilitária. Se você tem como mais barato no mercado queimar carvão, queimar petróleo, por que você vai investir em outra fonte de energia? Né? Só para eu citar um exemplo. E uma coisa é a economia humana. A economia humana trata das necessidades humanas básicas. Ora, as necessidades humanas básicas
se comparece ao mercado com pedidos de justiça e de caridade, o mercado os ignora solenemente, porque não tem dinheiro para comprar. Então, você precisa de mediações de política social para tornar acessível aos que não têm renda suficiente meios econômicos sem as quais eles vão entrar numa linha de estado de necessidade pura. Veja, por exemplo, as nossas situações concretas da Bolsa Família, da política social, dos benefícios da Seguridade Social e assim por diante. Perfeito, professor Delgado. Então, nós temos aqui duas propostas bem distintas, né, professor Delgado? A Sim, economia de mercado, que prevê um pressuposto de propriedade que é egoística, como você mesmo disse, né? Eu posso ter e posso ter e posso ter e posso ter e posso ter, e quanto que eu consiga ter, em detrimento de outros que. E é natural isso, seria natural que eu pudesse ter, em detrimento também da naturalidade daqueles que não podem ter, não é? sim. Inclusive, para dentro do espaço teológico, o que se costuma falar de uma chamada teologia da prosperidade, não é? Deus abençoa quem tem, não é? E não abençoa tanto quem não tem. Essa seria uma lógica. E a outra lógica que você acaba de nos dizer, esta apresentada por Papa Francisco e tantos outros dentro da doutrina social da Igreja, que é o debate do bem comum, não é? Por Exatamente. gentileza, como se estruturaria esta economia baseada no bem comum? Você já nos deu algumas ideias, mas como ela se fundamentaria, essencialmente? Veja bem, ela se constrói a partir da ideia do bem comum e de pressupostos éticos, no sentido de atendimento de necessidades humanas básicas, né? Então, se você tem na sociedade humana como condição de reprodução e de manutenção da vida uma série de necessidades materiais do alimento, do teto, do agasalho, e de tantos outros cuidados que as pessoas precisam, de saúde, de educação, etc. Esses bens, que são bens econômicos, eles precisam ser oferecidos à sociedade de uma forma extramercantil. Né? Evidentemente que os muito ricos podem acessar esses bens sem depender da ação reguladora do Estado, porque eles têm muito dinheiro. Mas esses muito ricos na sociedade que têm esse perfil são uma parcela pequena, ainda mais nas sociedades muito desiguais como a nossa. Eu diria que, no máximo, 20%, um quarto da sociedade, prescindiria, prescindiria de atendimentos sociais na linha da educação, da saúde, da alimentação, do teto, do agasalho, para citar necessidades que a gente tem mais concretamente estabelecidos sistemas de provisão econômica. Portanto, toda a sociedade econômica democrática ela vai, por meios políticos, perseguir uma economia política que atenda a necessidades econômicas básicas. Mas esse atendimento, como depende de recursos tributários, porque depende de recursos públicos, ele está permanentemente em disputa com a economia de mercado autorregulada, que busca o máximo de quinhão de recursos públicos para si, através de subvenções, subsídios, exonerações, toda sorte de benefícios
que torne a sua situação competitiva cada vez mais avançada, interna e externamente. Veja que aí você tem um conflito distributivo e um conflito político presente, que são apresentados na linguagem midiática de uma forma muito deformada, eu diria, porque estão sempre falando de um ajuste fiscal, usa até a expressão ajuste, que tem a ver com justiça, mas não tem nada a ver com essa justiça que eu estou mencionando. O ajuste fiscal está sempre perseguindo os recursos destináveis aos proprietários da riqueza financeira na forma de títulos da dívida pública, em detrimento das políticas públicas que têm uma função social mais geral. E aí nós vivemos nessa permanente, digamos assim, situação conflitiva. Uhum. Hoje mesmo, nós tivemos uma decisão do Banco Central, ontem, né? Uma decisão do Banco Central aumentando o juro, mais né? um percentual da taxa de juros brasileira, Exato. a taxa mínima brasileira é a segunda mais alta do Do mundo. mundo. Absurdo isso, né, professor? Isso não é de hoje, isso é desde o plano mundial para cá. E Uhum. essas elevações de taxa de juros, elas afetam diretamente a despesa financeira. Mas, Cotidiano. para o sistema, a despesa financeira não deve ser considerada como despesa. É só a despesa primária, que atende às necessidades primárias, que seria objeto de perseguição no ajuste fiscal. Perfeito. O Papa Francisco vai chamar isso de humanismo solidário. É preciso humanizar, ou voltarmos a esta ideia de humanização, que é o que não temos, né? Porque continua funcionando nesta lógica aquela ideia de objetificação das coisas, né? Tudo se torna objeto. Professor Delgado, nosso tempo, infelizmente, é pouco, nós estamos já encerrando esse programa. Queria agradecer essa oportunidade. Vamos continuar com essa temática e dizer aos ouvintes e às ouvintes da Nova Aliança e daqueles que seguem e daquelas que seguem as nossas redes, que agora vocês acompanham a reflexão da nossa queridíssima Simone Furquim, nossa teóloga da comissão, e logo em seguida tem o programa de Dom Paulo César. Um grande abraço, professor Delgado, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço a atenção e a conversa que nós tivemos aí. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 17, de 10 a 13. Esta leitura é sequência da narração sobre a transfiguração de Jesus no alto da montanha, aonde os discípulos veem o profeta Elias conversando com Jesus. No tempo de Jesus, havia muitos grupos de judeus que interpretavam de forma diferente como seria a vinda do Messias. Eles liam as mensagens dos profetas do Antigo Testamento e aguardavam os sinais da vinda do Senhor. Esta visão no alto da montanha confirma a expectativa dos primeiros cristãos que entenderam que Jesus é de fato o Messias anunciado pelo profeta Malaquias. O texto de hoje, os discípulos questionam por que Elias não foi precursor da vinda de Jesus, conforme os líderes religiosos propagavam. Então Jesus explica que não é a pessoa de Elias que volta, mas sim a profecia. Elias representa a missão profética de anunciar e indicar o caminho do Senhor. Por isso, João Batista representa o profeta Elias, como explica o evangelista. Isto porque é a missão profética que deve vir sempre para abrir os caminhos. Mas João Batista não foi reconhecido, pelo contrário, foi maltratado, perseguido e assassinado. No texto, Jesus prediz o que vai acontecer com ele também. Ou seja, os inimigos de Jesus
Não quiseram reconhecê-lo como Messias porque o anúncio de Jesus sobre o reino de Deus não é o esperado pela elite religiosa. Eles esperavam um Messias rei, com poderes políticos de combater o Império Romano, de instaurar um reinado aos moldes dos reis daquele tempo. Não entenderam que o projeto de Deus é de vida, vida em abundância para todos e todas. Por isso, não entenderam a voz profética do João Batista, que denunciava a corrupção dentro do judaísmo, exemplo de Herodes, e conclamava a mudança de vida e de visão sobre o mundo e as relações entre as pessoas, isto é, conclamava a conversão, que do grego significa metanoia, que neste período do advento, tempo de espera e de esperança de que a vinda do Messias menino chegue nas nossas vidas, possamos abrir nossos corações, nossos olhos, para compreender o anúncio de sua chegada e também nos colocar nesse serviço da profecia de anunciar o caminho do Cristo a partir dos Evangelhos. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição.